Olá, tudo bem com você? Vamos a mais um Resposta aos Comentários. Já expliquei em outros vídeos e repito aqui, eu nem sempre dou conta de responder a todos os comentários ali no meu canal e basicamente me limito a publicar aqueles que são publicáveis, deixar de lado aqueles que são ofensivos, que trazem ali algumas ofensas ou palavras chulas. Esses eu realmente me reservo o direito de não publicar no meu canal. E alguns eu reservo para, num vídeo apenas, num vídeo só, né, juntar todos eles e responder, pelo menos naquilo que é possível, né, pontualmente, rapidamente, alguns desses comentários. Mas antes quero fazer o que já fiz em outros vídeos também, indicar um livro. Algumas pessoas me pedem, pastor, comenta alguns dos seus livros aí publicados pela CPB, para a gente saber mais ou menos do que se trata o conteúdo deles. E o que eu vou recomendar neste momento, aqui neste vídeo, é este aqui, ó, Porque Creio. É um livro que já tem alguns anos de existência e já me trouxe muitas alegrias, porque alguns jovens, hoje profissionais, acadêmicos, atribuem sua estabilidade espiritual, permanência nos caminhos de Deus, na fé, à leitura deste livro aqui. Não é um livro que eu tenha escrito assim, num texto fluido, né, uma história. Na verdade, é uma coletânea de testemunhos, de entrevistas que eu fiz com 12 pesquisadores criacionistas. 11 brasileiros e um norte-americano, que é o Dr. Michael Behe, autor de A Caixa Preta de Darwin. Então aqui eu tenho entrevista com o Dr. Rodrigo Silva, Dr. Paulo Bork, Orlando Ritter, Márcia Oliveira de Paula, e vários pesquisadores, Dr. Naor Neves de Souza Júnior, Siegfried Schwantz, Urias Takatoy, enfim, formados aí, doutores, alguns PhDs em física, arqueologia, biologia, matemática. Qual foi o propósito? Mostrar que pesquisadores com formação acadêmica sólida também podem crer em Deus. E, na verdade, conseguem compatibilizar a ciência, boa ciência, com a boa teologia. Então o livro traz aqui argumentos criacionistas bem embasados, cada um deles mostra por que acredita no criacionismo, por que defende o modelo da criação e não da evolução, e testemunha a respeito de sua fé e de suas pesquisas. Recomendo fortemente então a leitura desse livro aqui, Porque Creio. 12 pesquisadores falam sobre ciência e religião, para jovens pré-universitários, universitários e pessoas interessadas no assunto. Está aqui então a dica deste vídeo. Muito bem, vamos então aos comentários que eu agrupei aqui para responder em bloco neste vídeo, tá bom? Luciano Eric Solar, ele comenta aqui o vídeo, esse vídeo deu muita repercussão, por sinal, né? Se você não assistiu ainda, está convidado a assisti-lo. É o livro Astronauta Diz que Alienígenas São Demônios. Muita gente comentou e não vai dar para comentar, para responder a todos os comentários, né, a respeito desse vídeo, mas vamos lá. O Luciano, ele diz assim, que a Bíblia King James não traz a palavra universo, diz que nós, apóstolos, me parece ser um espetáculo para anjos e homens. Explique, por favor. Muitas pessoas questionaram o fato de eu ter argumentado sobre a existência de seres criados por Deus, seres inteligentes, seres humanos, por que não dizer assim, em outros mundos. Nós temos aí várias evidências, algumas evidências bíblicas, evidentemente que também acreditamos naquilo que Ellen White escreveu a respeito disso. Eu vou indicar para você um vídeo no canal do pastor Eleazar Domini, o Fala Sério Pastor. Depois que eu gravei o meu vídeo, ele gravou um outro ainda, falando sobre a existência, o que a Bíblia diz sobre a existência de, aspas, extraterrestres em outros planetas. Por que eu pus aspas aqui? Porque quando a gente fala a palavra extraterrestres, muitas pessoas acabam associando com aqueles ETs lá de Hollywood, né, de pele verde, com anteninha na cabeça, com 6 braços, sei lá, né, a imaginação corre solta ali. Não é disso que se trata. E muitas pessoas até tentando usar aí um tom pejorativo com respeito ao que Ellen White escreveu, dizem os ETzinhos de Ellen White. Não tem nada a ver, né? Ela fala a respeito de seres criados por Deus em mundos que não caíram em pecado. Eu não vou repetir aqui a argumentação que eu usei no vídeo sobre o astronauta. Se você quiser, assista. Se você também quiser, e seria bom que você fizesse isso, assista ao vídeo do pastor Eleazar, em que ele dá mais detalhes a respeito desse assunto. Mas, de fato, o texto aqui ao qual o Luciano se refere é 1 Coríntios 4, verso 9.
em que Paulo diz assim que nós nos tornamos espetáculo tanto a anjos quanto a homens, espetáculos ao universo, espetáculos ao mundo. É verdade que o texto, numa primeira lida, ele pode e claramente se refere ao fato de que nós, que aceitamos Jesus, que somos seus seguidores, nos tornamos espetáculos àqueles que nos observam, aqueles que observam a nossa vida. Mas o fato é que aqui, embora o Luciano diga que não aparece a palavra universo na King James, o termo está no original. Aqui eu tenho a minha versão grega do Novo Testamento, e quando você vai lá, 1 Coríntios 4:9, aparece o termo cosmos. E esse termo cosmos pode muito bem ser traduzido como universo, ou então o mundo, né, o mundo inteiro, ou até aqueles todos que nos observam, como se fosse numa peça teatral, porque ali, quando Paulo diz assim espetáculo, a palavra grega é teatron, que vem da qual se traduziu teatro, né? Então, o texto, ele, embora se refira, evidentemente, e numa primeira lida, ao fato de que os cristãos são observados, somos cartas vivas, somos espetáculo para todos os que nos rodeiam, a palavra cosmos está ali, tá bom, Luciano? E ela tem que ver com um sentido mais amplo, né? Por isso que algumas bíblias traduzem como universo, e não há problema nenhum em ter traduzido assim o texto, tá bom? Muita gente ficou ali contrariada com o fato de eu ter aplicado esse texto de alguma forma um pouco mais ampla, ao dizer que, veja, somos espetáculo tanto a anjos quanto a homens, espetáculos para o universo, né? Então, quando eu digo assim que, olha, o texto pode, quem sabe, se referir, né, aos mundos não caídos, a pessoas de outros mundos que nos observam como num teatro, né, observando de fora aquilo que está acontecendo aqui na Terra. Mas é claro que não ignoro o fato de que, num primeiro entendimento ali, né, uma exegese do texto direta, ele se refere a todos aqueles que nos observam como cristãos, como pessoas convertidas, tá bom? Vamos lá, Mitina Sanvi, eu não sei se o nome é exatamente esse, porque às vezes a pessoa junta ali duas palavras, né, arroba alguma coisa, então a pessoa diz assim, ainda comentando o vídeo sobre o astronauta da NASA, que disse que alienígenas são demônios. Outra coisa, né, tem pessoas que confundem, achando que eu estava dizendo que, ou o astronauta também, né, que há demônios morando em outros planetas que vêm para cá. Não, não é esse o caso. Na verdade, essas aparições, esses OVNIs que aparecem por aí, são demônios que estão presos aqui na Terra mesmo, né? São anjos caídos que usam esse recurso para enganar as pessoas, né? Tanto é que muitas dessas aparições tem muita mistura aí. Eu tenho acompanhado isso ao longo dos anos, né? Algumas edições da revista UFO, né, uma revista conhecida aí no mundo da ufologia, elas relacionam já diretamente, não escondem mais isso, OVNIs ou UFOs ou extraterrestres com espíritos, almas desencarnadas ou coisas assim, né? Então há uma mistura aí, uma congruência entre esses dois universos, da espiritualidade, do espiritualismo, né, ou do espiritismo mesmo, com essa questão da ufologia. Então, quando eu digo assim que são demônios, não é demônios que vêm lá de outras galáxias, né, em viagens espaciais. Não, são anjos caídos que estão presos aqui na Terra e que usam todos os recursos possíveis para enganar as pessoas, geralmente trazendo aí doutrinas falsas, um entendimento equivocado das coisas, a ideia da imortalidade da alma e outras mais, né? E nada impede que o inimigo, Satanás, se use também desse recurso para, no fim da história, aí, usar e espalhar outros enganos ainda usando esta mentira, que facilmente seduziria também pessoas que não têm religião, como ateus que aguardam um contato com extraterrestres ou coisa parecida, né? Então, assista ao vídeo ali do astronauta e o comentário que eu fiz, um longo comentário prévio ao vídeo dele, em que eu explico com detalhes essas coisas, tá bom? Então, o Mitina Sanvi, acho que é isso, diz que mas o inferno existe sim, e Jesus falou sobre ele. Ignorar isso é uma falta de entendimento muito grande. Vá para o original. Pois é, Mitina. Justamente por ir ao original é que eu não acredito que exista um inferno agora queimando lá algumas pessoas e anjos, né, nesse local de tormentos, e muito menos que ele seja eterno, né? Quando você vai ao original, você vê ali Hades ou Sheol, você vê que os termos se referem à habitação dos mortos, local onde estão os mortos. Tanto é que, segundo a Bíblia, Jesus desceu ao inferno, né? Estranho Jesus descer ao inferno, não é o local dele, né? Mas quando a gente entende o termo, a gente percebe que na verdade ele desceu aonde? A sepultura, né? Jesus permaneceu na sepultura ali por 3 dias inclusivos, né? E depois dali ele ressuscitou.
Os demônios, anjos caídos, estão rodeando o planeta, estão por aí atormentando as pessoas, não estão no local confinados ali. Há pessoas que entendem mal ali quando o Apocalipse 20 diz que um anjo poderoso virá prender Satanás no abismo, né, o dragão. Isso vai acontecer após a volta de Jesus, é o milênio bíblico, quando Satanás ficará sem ação, confinado a este planeta, que então será a sua prisão por 1000 anos. Não agora, agora está livre. Ou como explicar as tragédias que acontecem no mundo, as maldades, as tentações, a depravação e a degradação toda neste planeta, se não for o inimigo, e se não for o inimigo e seus anjos instigando as pessoas para a maldade, né? Então o mal está solto, os demônios estão soltos. E essa coisa de inferno é uma ideia, inferno de fogo eterno, é uma ideia pagã que foi trazida para o cristianismo, especialmente ali durante a Idade Média, né, para botar medo das pessoas mesmo, para que elas pudessem obedecer por medo, se submeter por medo. A Bíblia fala de aniquilação. No fim do milênio, o lago de fogo será o destino dos ímpios. Inclusive é dito que o próprio inferno será lançado no lago de fogo. Não acha estranho isso? Não é estranho, porque se você entende que o inferno é sepultura e ele simboliza a morte será destruída. Não haverá mais morte. Muito bem, vamos adiante. Ribeiro Livingstone diz assim, que a Bíblia sempre deixou isso claro. Ainda sobre o vídeo do astronauta, né? Nunca existiu extraterrestre. As postagens malignas dos demônios criaram esse factoide para enganar a humanidade. Inclusive estabeleceram contatos com povos, cito como exemplos, maias, astecas e nas Américas. E tais crenças deturpam o Evangelho. Sigamos firmes no Evangelho de Cristo. Amém. Bem, eu não entendi muito bem assim a relação que ele faz, né? E dizer que nunca existiu extraterrestre. Bom, nunca existiu aquilo que Hollywood apresenta, né? De fato, isso ali é ficção científica. Agora, repito, né? Se nós considerarmos que os anjos não são da Terra, eles são extraterrestres, são de fora da Terra. O próprio Deus, né? A própria Trindade é extraterrestre, porque não é da Terra. Nesse sentido, existem sim extraterrestres. E aí ele fala sobre influência aqui, sobre povos antigos, né? A gente tem que separar as coisas, né? Tem muito de Erich von Däniken aí nessas coisas também, né? Pessoas leem, eu li lá na minha adolescência o livro Eram os Deuses Astronautas, e aí é uma viagem, né? Ele coloca ali os grandes feitos da humanidade, como as pirâmides e outras coisas, né? As pirâmides não só no Egito, mas temos também as pirâmides, né, escalonadas, templos, né, dos astecas e maias, como sendo obra de extraterrestres. Isso é uma visão evolucionista que acha que a humanidade é uma pobre coitada que não consegue fazer coisas, né? Não tem poder para realizar essas coisas. Nós não cremos assim. Nós, como criacionistas, cremos que sim, o ser humano no passado era mais forte, mais inteligente e tinha sim capacidade para fazer coisas grandiosas. Agora, interferência diabólica nas culturas, temos muitas, né? Muitas distorções, depravações ao longo da história, e o povo de Deus sempre teve que lidar com isso com sabedoria, apegado a Deus e a palavra, para não cair nesses enganos. Plug da Matrix diz assim, ainda sobre o vídeo astronauta, né? Essa questão que a serpente mentiu para Eva não me parece certa, porque ela disse que seria como Deus em conhecer o bem e o mal e viver para sempre. Não era mentira. Se Adão e Eva continuassem comendo ou comesse talvez a fruta da outra árvore, a árvore da vida, eles não morreriam e ainda teriam os olhos abertos ao comer do fruto da árvore do conhecimento. Me parece que ele enganou por fazer desobedecer, mas não mentiu. Bem, vamos lá. A serpente não mentiu quando disse que Eva não morreria? Mentiu abertamente, né? Porque Deus disse, se você comer, ou seja, se vocês pecarem, romperem a relação comigo, isso é pecado, romper relação com Deus, vocês morrerão, porque não há vida sem a conexão com a fonte de vida. E a serpente, no capítulo 3 de Gênesis, diz abertamente, pode comer, Eva, você não vai morrer, e você será como Deus. Ela caiu nesse engano. A morte passou a ser uma consequência do pecado, é só olhar ao redor, e essa ideia de ser como Deus é uma grande mentira, porque nós somos criatura, não somos Deus. Nós somos feitos para ser filhos de Deus, a imagem dele, mas não o próprio Deus. Satanás queria ser como Deus, e ele conseguiu colocar em Adão, em Eva, né, diretamente, primeiramente, inocular nela esse vírus. Ela pensou que poderia ser algo mais, maior, transcendente, e infelizmente a humanidade sempre caminha nessa direção de querer ser mais sem Deus. Esse foi o pecado. Então, sim, o diabo enganou Eva diretamente, né? Raíssa Fran, agora ela comenta a respeito do vídeo
a Assembleia Legislativa de Santa Catarina homenageia a educação adventista. E eu tive o privilégio, né, de estar lá, de apresentar um discurso na tribuna a respeito da história da educação adventista no Brasil. E ela diz assim, a Raíssa Fran, que eu perdi uma oportunidade de falar das 3 mensagens angélicas. Não, Raíssa, não perdi, porque na verdade eu tinha ali 15, 20 minutos para falar de algo que foi pedido para mim, né? Falar sobre a história do adventismo e da educação adventista no Brasil. Esse era o contexto, isso é que se esperava que eu falasse ali, porque nós estávamos participando de uma homenagem aos 128 anos da educação adventista no Brasil, quando é inaugurada ali em Gaspar Alto, em 1897, a primeira escola paroquial adventista no Brasil. Então, eu não perdi a oportunidade porque eu aproveitei a oportunidade para falar exatamente daquilo que se esperava e, inclusive, no fim da minha fala, se você assistiu, eu até coloquei no meu canal um recorte, né, daquilo que eu falei lá na Assembleia Legislativa. Eu atribuí a Deus toda a honra e toda a glória, não a seres humanos, não à educação adventista primeiramente, mas ao Deus que estabeleceu as bases dessa educação, ao grande mestre que é Jesus Cristo. Então eu creio que foi um espaço muito bem aproveitado, orei muito por aquele momento, inclusive aconteceu um milagre, eu sou muito grato a Deus porque eu estava sem voz, estava com uma gripe muito forte, havia pregado sábado e participado de um podcast lá em Curitiba e forcei muito a minha garganta, né? Naquela ocasião eu já estava com a gripe e eu estava sem voz no domingo. Na segunda-feira também, e eu clamei a Deus, Senhor, é uma grande oportunidade e me ajuda, né, me dá não só a voz de volta, mas também discernimento e unção do Espírito, e acredite, quando eu subi à tribuna, minha garganta estava perfeita, minha voz ficou perfeita, e eu fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus por aquela oportunidade. Tá bom, Raíssa? Isilda de Jesus, ela diz assim, comentando sobre aquele vídeo, né, eu fiz uma reação ao vídeo de um ateu que visitou uma igreja adventista nos Estados Unidos e ali ele faz assim comentários respeitosos, né, bem interessantes, até digo no vídeo, no React, se você quiser assistir, tá lá, ateu visita a igreja adventista. E aí a Isilda diz assim, que essa é uma imagem que ele teve que não é visto em todas as igrejas adventistas, a respeito da música, do louvor, que ele achou um louvor muito bonito, introspectivo, próprio para reflexão, né? Que bom que naquela igreja, em algumas igrejas nós vemos isso ainda, né? Esse cuidado com a música, uma música que seja própria para reflexão, para nos aproximar de Deus, enfim. Ela diz, se for ver na África, vai ver batuques, danças e outros comportamentos. E aqui eu tenho que discordar de você, Isilda, porque eu tenho alguns amigos que são missionários na África, inclusive um deles é diretor da Faculdade Adventista de Moçambique, e ele compartilha com a gente vídeos de várias igrejas que ele tem visitado na África, de igrejas adventistas. E olha só, muita gente usa como desculpa a música africana para dizer que, olha, essa música ela tem batuques, ela tem ali tambores. Mas curiosamente, os vídeos que esse nosso irmão compartilha conosco mostram que a música na África é muito adventista, né, eu estou dizendo isso, muito reverente. E não usam esses batuques que o pessoal daqui do Brasil costuma dizer que usam por lá. Se outras igrejas usam, aí o problema é delas, mas as igrejas e os eventos adventistas, pelo menos os muitos que esse meu amigo tem compartilhado comigo em vídeos, mostram uma reverência muito bonita, né? Eles têm a forma de expressão deles no louvor, tem ali suas roupas bonitas e coloridas, não é? Uma forma alegre e bastante enfática de louvar a Deus, mas tudo com muita reverência, tá? E os batuques não estão presentes lá, tá bom, Isilda? Então, convido você a pesquisar um pouco, quem sabe consultar alguns missionários que moram por lá para ver como é que é a realidade dos nossos irmãos adventistas lá na África. O Alexandre Morelli, ainda falando sobre o vídeo do astronauta, diz assim que ótima descrição de falsos profetas, inclusive aqueles que falam que a salvação vem pelo sábado. Eu lamento muito, viu, Alexandre, que você também propague aí uma fake news das brabas, né? Muita gente fala que nós adventistas cremos e pregamos a salvação pelo sábado. Nada mais falso. Eu convido você, Alexandre, a ler a literatura oficial da igreja. Não ficar ouvindo e papagaiando no sentido assim de levar adiante coisas que você ouviu de outras pessoas, de canais, quem sabe inimigos, de ex-adventistas, pessoas que não compreendem nossa doutrina. Se você pegar o livro Nisto Cremos,
ou o Tratado de Teologia, ou qualquer outro livro, até de Ellen White, o livro Caminho a Cristo, por exemplo, Desejar Outras Nações, que falam sobre Jesus, você perceberá que nós, adventistas, como bons protestantes, somos pessoas que creem no sola gratia, um dos solas da reforma protestante, né? Nós cremos que a salvação é pela graça, a salvação é pelos méritos de Cristo, não temos méritos nenhum que nos recomende a salvação. Agora, o que Jesus diz para aqueles que o amam? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, está lá em João, né? Capítulo 14, verso 15. Então, se você ama de fato Jesus Cristo, de verdade, você vai obedecer, você vai fazer aquilo que ele manda na palavra, na Escritura, não é verdade? Então, a obediência aos mandamentos, aos 10 mandamentos e as recomendações de Deus em sua palavra, elas derivam da nossa fé, da salvação e do amor por aquele que nos salvou. Então nós somos salvos para as boas obras, não salvos pelas boas obras. Qualquer adventista que tenha um mínimo de compreensão da palavra de Deus e das crenças que ele tem como por ser adventista, ele sabe que nós cremos, defendemos que a salvação é pela graça de Cristo, não por obediência. Então, por favor, Alexandre, eu te convido a mudar esse conceito e a não propagar essa inverdade, porque isso chega a ser cansativo, né? E muito ruim, né? Então, dizer que a salvação vem pelo sábado, não cremos assim, de forma alguma. MFC Paul, comentando também o vídeo do astronauta, ele diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. João foi o último profeta da velha aliança. A partir de Jesus, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são dons ministeriais que são vedados a mulheres. Não existe pastora, apostoliza, nem profetiza, nenhum ministério feminino. Bom, eu até entendo o que eles querem, porque ele falou isso aqui com relação ao vídeo do astronauta, porque eu citei ali textos de Ellen White em que ela comenta vida em outros mundos, né? Mas vamos lá. O texto, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, não está dizendo que o dom profético acabou em João Batista, ok? Tanto é que nós temos depois de João Batista Paulo, nós temos ali depois Pedro, nós temos João do Apocalipse. Se o dom profético tivesse encerrado com João Batista, não teríamos profetas depois de João Batista, e tivemos, né? O texto aqui, na verdade, quer dizer o seguinte, que a lei e os profetas anunciaram Cristo até que João viesse. Quando João veio, ele então, como profeta mais destacado, inclusive por Jesus, anunciou diretamente Jesus Cristo, preparou o caminho para ele. Antes que João Batista viesse, a lei e os profetas, obviamente também falavam de Jesus, foram preparando o caminho para a chegada do Messias. Quando João nasce, quando João inicia o seu ministério, ele então assume esse papel como nunca outro antes tinha feito, de preparar o caminho para o Senhor. Se esse texto aqui estivesse prevendo a extinção do dom profético, nós teríamos sérios problemas teológicos, porque Paulo, inclusive, coloca ali entre os dons espirituais que Jesus deixou para a sua igreja até o fim, até a volta dele, o dom de profecia. Mulheres não podem profetizar, então como é que você me explica o fato de que as filhas de Filipe profetizavam no Novo Testamento? Eu não vou nem usar as profetisas do Antigo Testamento, como Débora, como Hulda e outras. Eu estou me referindo aqui a profetisas do Novo Testamento. O dom profético não foi limitado a homens. Você pode até discordar, né, de que possa haver pastoras, enfim, agora apostolisas, né, embora tivéssemos também mulheres entre os apóstolos, né, Maria Madalena e outras mais que estavam ali juntos. Agora, profetisas, nós temos sim. O dom profético não foi exclusivo de homens, unicamente para homens, então nós temos sim base para crer que Ellen White pode ter sido, sim, cremos que foi uma profetisa verdadeira, uma mulher profetisa nos últimos tempos, assim como Joel previa que nos últimos tempos haveria o dom profético e o Espírito Santo seria derramado sobre os servos de Deus, tá bom? Temos aqui mais um pastor, Leonardo Ribeiro. Pastor, eu tenho uma dúvida, por que a mulher não pode ser pastora e pode ser profetisa? É mais ou menos na linha ali do nosso amigo, né? Nós não temos sacerdotisas na Bíblia, mas temos profetisas, então tem pessoas que não aceitam, né, que mulheres sejam pastoras, pelo fato de que não havia sacerdotisas, e no Novo Testamento não temos também pastoras, mas temos sim, repito, profetisas. Aí sim nós temos base bíblica clara, extensa, para crer no dom profético, tanto para homens quanto para mulheres. Tá bom, Leonardo Ribeiro? É isso. E uma última aqui, a Adriana, ela diz assim, comentando o vídeo, Ellen White tinha razão, corpo humano emite luz. Só uma pergunta, você disse que a Bíblia tem 69 livros, não 66?
Não são 66? Sim, eu me confundi. Naquele vídeo mais pessoas também apontaram essa minha confusão e me perdoem por isso, né? Não, eu talvez tenha pensado, né, nos livros do Antigo Testamento, 39, e aí associei, né, com os do Novo e fiz o cálculo errado. São 66 livros na Bíblia sem os apócrifos, né, que foram acrescentados depois. A Bíblia ali hebraica e o Novo Testamento cristão, eles compõem ali um total de 66 livros e não 69. Obrigado, Adriana, por apontar esse meu equívoco aí, tá bom? Fico por aqui. Em outro momento vou comentar outros, vou reagir a outros comentários aqui no canal. Continue comentando, continue ali escrevendo. Saiba que eu leio, inclusive oro pelas pessoas que postam aqui seus comentários. É um prazer sempre lê-los todos e infelizmente não consigo responder a todos como eu deveria, ou como eu gostaria, melhor dizendo. Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo do Comentando os Comentários ou Reagindo aos Comentários.